Olá pessoal, tudo bom? Então, vou conversar com vocês hoje sobre o H. pylori, né? Vou me apresentar. Eu sou Cristina Lima, eu sou nutricionista funcional e especialista em nutrição para a saúde gastrointestinal e fitoterapia. Então, hoje eu vou falar um pouquinho então sobre o H. pylori, né? Essa bactéria que nos causa tantos problemas, principalmente para quem já tem gastrite, né? Ou teve a infecção pelo H. pylori. Então, o que é o H. pylori? É uma bactéria que ela se prolifera no ambiente mais alcalino do nosso estômago, né? Como que a gente deixa esse ambiente mais alcalino? Quando a gente faz o uso de sais de fruta, dos prazóis, eles acabam diminuindo aquela acidez estomacal e deixando o nosso estômago mais livre para infecção por esse tipo de bactéria, né? Elas são bactérias oportunistas que elas vão se aproveitar desse meio mais propício para elas se proliferarem ali e criar uma casinha para elas, né? Aí elas vão se multiplicando ali dentro daquele meio. Então essa bactéria ela não resiste ao meio ácido, tá? Quando a gente tá com o estômago com muita acidez, ela não se cria, ela se cria somente quando a gente está no meio alcalino e ela é responsável por várias inflamações estomacais, como úlceras, a própria gastrite, né? Cânceres estomacais, além de prejudicar a absorção de algumas vitaminas e minerais importantes, como a B12, o ferro, o cálcio, tá? Entre outros. Então, devido a essa baixa do pH, né, que é deixando mais alcalino, e a bactéria se instalando ali, a gente tem vários problemas que começam a ser causados pela bactéria. E aí, além disso, a gente ainda pode ter a reinfecção por ela, caso a gente não tenha cuidados na nossa alimentação. A bactéria também pode vir a te infectar pela alimentação, né? Pelo alimento que não é bem manipulado, que não foi bem higienizado. Então, isso também é um cuidado a mais que a gente tem que ter no nosso dia. Né? Comeu em algum lugar que não manipula bem os alimentos, então isso também prejudica a nossa saúde, né? A gente nunca sabe, né, o quanto aquele local é limpo ou não. Mas em 90% dos casos, a infecção de H. pylori é advinda dessa questão de ter o pH do estômago mais alcalino e daí favorecer o desenvolvimento dessa bactéria. Porque o que? Lá no nosso estômago, a gente tem uma microbiota igual ao que a gente tem no nosso intestino. E lá a gente tem várias bactérias, inclusive a H. pylori. Só que quando a gente deixar o ambiente mais alcalino, o que acontece? Ela começa a eliminar as outras bactérias que competem com ela, ficando só ela ali. E ela é tão potente, tão forte, que ela se liga, né, ali, aquele ambiente, se liga às paredes e é bem difícil de eliminar ela. Por isso que a gente tem que fazer um tratamento com uso de antibióticos. E esses antibióticos são bem fortes, né? Isso acaba prejudicando também a nossa digestão, prejudicando mais ainda a microbiota estomacal. Mas é necessário, realmente é necessário o uso desses antibióticos para eliminar essa bactéria, porque ela é muito difícil de ser eliminada somente com a alimentação, né? Então, o tratamento, ele é medicamentoso, só que a gente pode usar juntamente com esse tratamento antibiótico os probióticos para ajudar a funcionalidade estomacal e não prejudicar tanto, porque a gente já sabe, né, que os antibióticos eles matam toda a nossa microbiota, tanto estomacal quanto intestinal. E os probióticos vêm para minimizar esse problema, né, para minimizar esses sintomas que a gente acaba sentindo com os antibióticos, que é enjoo, dores estomacais, diarreia. Então, o probiótico vem junto para potencializar esse tratamento. Então, é sempre importante quando tu for fazer um tratamento gastrointestinal, seja ele de estômago, de fígado, de intestino, ter a nutrição junto, né? Porque a gente vai ajudar vocês a
encontrar os melhores alimentos para consumir naquele momento do tratamento, além de usar fitoterápicos ou probióticos que vão ajudar a potencializar esse tratamento, tá certo, gente? Então eu vou falar um pouquinho dos possíveis sintomas, tá? Por que possíveis? Porque são sintomas que são muito difíceis de tu relacionar a esta bactéria, né? Às vezes a gente acha que é outro problema de saúde, só que não é. É relacionado à H. pylori. Então, por isso que é necessário uma investigação maior com um gastro, né? Porque é necessário fazer um exame de endoscopia, né? Que é o exame hoje padrão para descobrir se tu tem a infecção pela H. pylori ou não. Então, quais são os possíveis sintomas da infecção pela H. pylori? Anemias que não curam nunca. Se tu tem anemia e tu já tomou ferro, sulfato ferroso, já fez de tudo, já mudou a tua alimentação e não melhora, pode ser um sinal de que tu tem alguma infecção ou já teve por H. pylori. Tá? Anemias que não curam nunca, tá sempre naquele ciclo, né? Uma B12 super baixa, muito mais baixa do que 200, ali B12 com níveis bem baixos realmente, que também é um tipo de anemia, tá? Anemia por B12 também existe. Enxaqueca sem motivo, tu nunca teve enxaqueca na tua vida e daqui a pouco tu começou a ter crises de enxaqueca. Isso pode estar relacionado com a bactéria, tá? Então são sintomas que às vezes é difícil a gente identificar que sejam da bactéria, mas quando a gente vai no gastro e realiza a endoscopia, a gente consegue descobrir. Por quê? Porque a endoscopia é o único exame que vai comprovar se tu tem a infecção, né? No momento, né? Se tu está com a infecção no momento, porque eles acabam fazendo uma biópsia do teu estômago. Eles retiram uma pequena parte para ver se tu tá com a infecção ou não. Porque se tu já teve a infecção, se curou, não foi no médico e se curou, não vai detectar na endoscopia. O que a endoscopia pode dizer é o quê? Que o tecido está lesionado, pode ter sido uma possível infecção pela bactéria H. pylori. Isso ele consegue dizer, mas ele não diz com certeza se tu foi infectado ou não. Pode ter, em algum momento, tu ter sido infectado, tu conseguiu se livrar dela, mas o tecido do estômago ali, né, as paredes, né, do nosso estômago ficaram lesionados. Então, isso é uma característica. A H. pylori também está associada com vários problemas de saúde, tá? Que às vezes a gente não relaciona, né? A gente acha que os problemas de estômago é só no estômago e não tem relação com o todo do nosso organismo. Só que a gente é um ser único, né? E a gente é integrado, todos os nossos órgãos, eles são integrados. Então, se tu tem algum problema no estômago, vai influenciar em outros órgãos também. Tanto é que a H. pylori é responsável pela questão de doenças cardíacas, doenças autoimunes, doenças reumáticas, né? Problemas de reumatismo, artrite, artrose, tem a ver também com a infecção em H. pylori. Cânceres de estômago principalmente, psoríase, tá? Deficiências de vitaminas, como aquelas que eu falei, ferro, vitamina C, B12, entre outros minerais também, outras vitaminas, porque o que acontece? A absorção é feita lá no estômago de várias vitaminas, que a gente chama de fator intrínseco, que ajuda, né, a vitamina entrar ali e aí ser distribuída no nosso organismo. Então, se a gente não trata bem, né, os nossos órgãos, né, a nossa digestão, a gente vai ter problema na absorção dessas vitaminas. Que hoje, aqui no consultório, eu vejo que tem muitas pessoas com problema de B12 baixa, né, de ferro, de vitamina C. Então, é super importante a gente cuidar da nossa alimentação, da nossa digestão. Os alimentos que mais levam a dar problema, né, os alimentos que deixam mais alcalino, então, o nosso estômago, são aqueles tão conhecidos que são os refinados, açúcares brancos, né, ou muitos doces, pães brancos, né, principalmente muitas pessoas falam da questão do glúten, só que assim,
O pão que é sem glúten também é refinado. Se tu for pensar, a farinha branca de arroz é uma farinha refinada. Então, todas as farinhas, independente se é glúten ou sem glúten, que sejam farinhas brancas, elas são refinadas. E isso, o que acontece? Ela é uma farinha mais pobre em nutrientes, então ela fermenta mais no nosso organismo, tá? Deixando esse pH muito mais alcalino. Outra coisa que prejudica muito, excesso de sal. Isso tá onde? Não é lá na cozinha quando tá fazendo teu alimento, é muito nos temperos prontos, que tem um excesso de sal e conservantes ali que é muito prejudicial à nossa saúde. Tanto em alimentos ultraprocessados, né, salgadinhos, enlatados, eles têm uma quantidade muito grande de sal e isso prejudica muito o pH do nosso estômago. E os embutidos, que esses então nem se fala, né? Eles têm uma quantidade gigante de sal, tem muitos conservantes ali para manter o produto com um período mais grande na prateleira, né, e não estragar. Então, os embutidos hoje são os principais vilões da nossa digestão, né? A carne vermelha em excesso também a gente pode consumir, mas tudo em excesso faz mal. Então, a gente tem que ter um cuidado maior com questão a esses alimentos, porque tu vai estar prejudicando a tua digestão, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Se tu já tem um problema de gastrite, se tu já sofre com isso, então tente evitar esses alimentos, tu vai estar prevenindo, né, esses possíveis problemas no futuro. Alimentos que a gente deve consumir que vão ajudar a nossa digestão e que vão ajudar na prevenção H. pylori e também a deixar o nosso pH no nível normal dele, que é o ácido. Vegetais ricos em enxofre ou glicosinolatos, que daí são couve-flor, brócolis, couve de Bruxelas, a couve, o nabo, tá? Esses alimentos que são os verdes mais escuros, eles são super importantes para nossa digestão, porque eles ajudam, né, com as fibras, ajudam o nosso fígado também a fazer a detoxificação, então eles são maravilhosos para a questão digestiva. Outros alimentos como ômega 3, né, nos peixes, como linguado, salmão, tainha, atum, sardinha, bacalhau, são uma gordura maravilhosa. Vai estar nutrindo, né, as nossas células também e levando uma gordura mais saudável para nós, prevenindo colesterol, LDL, melhorando os níveis de triglicerídeos, então é bem importante o uso. Resveratrol. Resveratrol é famoso pelo vinho tinto, né? Só que para quem tem gastrite, eu não recomendo muito o uso de álcool, porque isso vai potencializar a azia e o refluxo. Então, o resveratrol é interessante tu consumir a uva preta, principalmente ela com semente, porque o resveratrol está na semente da uva. E ele é um fitoquímico bem importante para ajudar na prevenção desses problemas gástricos. Outra coisa interessante são o uso dos probióticos, como kefir, kombucha. Tem alguns iogurtes também com kefir bem interessantes no mercado hoje. Aqui em Porto Alegre a gente tem o Keffe e o Sansu, acho que é assim que se pronuncia, que são dois iogurtes que eles já vêm com probióticos, né? Eles são feitos a partir do kefir. O Keffe, ele tem a enzima lactase, né? Para quem é intolerante, como eu tomo o Keffe e eu não tenho nenhum problema. E eu gosto bastante porque ele tem um pool de lactobacilos bem interessante, tá? Yakult, não. Yakult tem muito açúcar mesmo. Então daí acaba distorcendo a função do lactobacilo que tem ali, porque está crescido de muito açúcar, né, naquele leite fermentado. Então ele não é uma boa um bom alimento assim para a gente introduzir, né? Porque a questão do açúcar ali vai acabar fermentando também. Então eu preferi usar esses outros iogurtes que eles são integrais,
tá? Eles não têm açúcar e aí eles têm uma linha de probióticos mais legal, uma quantidade de probióticos, cepas diferentes bem interessantes. Chá verde e chá preto são interessantes para a eliminação, né, e a não proliferação do H. pylori. Só que como eles são ricos em cafeína, eu sempre digo que a gente nunca deve tomar eles em jejum, senão tu vai estar tendo um problema com a azia, né? Então é interessante tomar ele depois de ter comido alguma coisa ou tomar junto com algum alimento, mas nunca ele em jejum e também não adoçar. Porque no momento que tu adoça os chás, principalmente os chás medicinais, você está perdendo o efeito deles, né? Porque o açúcar, o que acontece? Ele vai mascarar o fitoquímico, vai fazer perder o efeito daquele fitoquímico, tá? Devido à ação do açúcar ali, né? Adoçante. Mel é um alimento maravilhoso, anti-inflamatório, tá? Claro que não usa exageros, tu já tem problemas com glicose, diabetes, então a gente tem que cuidar o consumo, mas para quem não tem, pode usar com o próprio iogurte ou com alguma fruta ou em alguma vitamina de fruta. Então é interessante fazer o uso porque ele também é um probiótico bem natural. Então, gente, isso que eu comentei agora, isso tudo tem a ver com H. pylori, né? Esse problema que é tão comum, depois que comecei a pesquisar, eu vi que é muito comum aqui no Brasil e muitas pessoas às vezes nem sabem que tiveram e outras já tiveram várias vezes. Então, vamos cuidar da nossa alimentação, vamos cuidar como a gente consome esses alimentos, né? Procurem consumir alimentos melhores, procure colocar mais salada no seu prato, escolher carnes melhores se tu for consumir, né? Evite os alimentos industrializados, porque eles são a porta de entrada para todos os problemas de saúde que a gente tem hoje no nosso mundo. Então, tem uma alimentação mais com comida de verdade. Mesmo na rua, às vezes tu indo no restaurante ou não, tem várias opções. Tem as saladas, tem carnes, tem arroz, tem feijão. Então tem tanta coisa, né? Para que a gente vai estar comprando comida congelada, às vezes que é de uma qualidade inferior, ou comprando salgadinho, comendo meio-dia, ou salgado de padaria, ou fazendo lanche todo dia, né? Que nem eu digo, não é para excluir tudo da vida, mas evitar o excesso desses alimentos, tá? Quanto mais uma alimentação saudável, mais frutas, verduras e legumes a gente tiver, melhor para nossa saúde, a gente vai estar conseguindo manter a nossa saúde melhor, né? A gente vai evitar vários problemas de saúde e com isso ter uma vida plena, tá certo, gente? Espero que eu tenha respondido, né, todas as dúvidas de vocês. Se tiverem dúvidas, é só comentar no vídeo aqui no YouTube que eu vou estar respondendo a todos, tá certo? Ontem, então, né, no dia 30, que foi a live, eu tive um problema no YouTube e eu não consegui fazer a transmissão ao vivo, então ela foi feita lá no Instagram. Lá também ficou gravado no meu feed, então, a live. Então, eu espero que tenham gostado e que eu possa ter esclarecido todas as dúvidas de vocês. Tá certo, gente? Um beijão a todos e obrigada por estar aqui em mais um De Cara com a Nutri. Tchau, tchau!